Então, a aula de hoje vai ser o organismo solubilizador de fosfato, fechando o conteúdo para a terceira VA. E os demais conteúdos da prova da terceira VA vão ser fixadores de nitrogênio, fungos micorrízicos e xenobióticos, né, que já estão todos disponíveis, as videoaulas, no AVA. Tá? Então, vocês têm que assistir. A prova começa hoje, à meia-noite, né, a prova já está configurada. Lembrando que a nota do trabalho basicamente vai ser a live que a gente fez sobre o Dia Mundial do Solo, dos micro-organismos. Então, quem não assistiu precisa muito da nota da prova. Então, é fundamental que façam isso direitinho. Então, a gente vai falar hoje de uma classe também muito importante dentro dos micro-organismos, que são os solubilizadores de fosfato. Essa classe, ela foi descoberta recentemente, na verdade, né? Se bem que tudo na microbiologia é uma coisa recente comparado às outras ciências. Mas é um grupo de organismos que consegue interagir com o fósforo do solo, que é uma molécula que é extremamente complicada, principalmente em solo de cerrado. Então, o fósforo ele é um macronutriente, ou seja, ele é um nutriente que é demandado em quantidades bem maiores quando comparado aos demais nutrientes, principalmente os micro, tá? Ele é responsável por boa parte das estruturas de DNA, formação de organelas e de fotossíntese, né? Então, é um nutriente fundamental para o desenvolvimento vegetal. E ele é um nutriente que tem relações químicas com o solo complicadas, tá? Ou complexas, melhor dizendo, complicado não. Que são as relações de sorção que a gente fala. São os fenômenos de sorção. Eu falei separado porque a palavra desorção é uma palavra só. Então, seria fenômenos de desorção ou fenômenos de adsorção. Os dois fenômenos, né, desorção e adsorção, com D mesmo, compõem esses fenômenos de sorção. Seriam fenômenos químicos que acontecem entre as argilas e os óxidos de ferro, entre as cargas do solo, que vão se ligar ao nutriente, né, vão se ligar ao nosso adubo que a gente está aplicando, e deixar ele indisponível para a planta. Para solo de cerrado, cerca de 80% do fósforo que a gente aplica aqui na agricultura, ele é perdido. Tá? Então, por exemplo, quando eu coloco 100 kg por hectare de fósforo, por exemplo, na verdade, eu estou jogando 20 kg que a planta precisa e 80 kg eu estou jogando para ser perdido pelo próprio solo. O solo ele tem uma fome de fósforo muito grande e insaciável. Essa fome ela se dá pela ligação química intensa que o fósforo tem com o próprio solo, que a planta não consegue quebrar. Então ela acaba perdendo fósforo para o solo. Isso faz com que a gente tenha estoques de fósforo no solo gigantescos. Se a gente conseguisse fazer uso de todo esse fósforo que já foi roubado, que foi absorvido pelo solo, a gente ia ter que se preocupar bem pouco com a adubação de plantas. Então é muito fósforo que a gente tem aqui perdido. Então isso faz com que o fósforo seja um nutriente de extrema importância, principalmente do ponto de vista que as suas fontes naturais são escassas. A gente tem pouco fósforo no mundo. A gente tem fontes basicamente nesses pontos do mapa. Né? Então a gente tem alguns depósitos na África, aqui alguns do Brasil. Os da África e os da Europa são os que são mais explorados, né? Esses chineses também. E os Estados Unidos têm grandes jazidas de fósforo, mas não os exploram. Tá? Eles estão esperando um momento em que, por exemplo, o fósforo mundial acabe, né, ou fique mais escasso, para que eles possam ter um controle do preço do fósforo deles. Então é um nutriente que a gente precisa ter uma alternativa, a gente precisa de uma saída viável para manter sustentável a produção de alimentos. Porque vai chegar um momento em que a produção de alimentos vai depender exclusivamente da disponibilidade de nutrientes, de adubo, e se isso estiver caro, o alimento também vai ficar caro e isso vai acabar restringindo e trazendo problemas, né, do ponto de vista social. Então o fósforo é um nutriente que tem que se preocupar desse ponto de vista. Só que aí entra a microbiologia. A microbiologia está aí para resolver os problemas do mundo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Desse fósforo que está no solo, tá, eu posso separá-lo em dois tipos. Tá? 3, na verdade. Eu tenho o fósforo que está disponível, que é aquele fósforo que a planta pode absorver ele em qualquer momento. Né? A gente chama de fósforo lábil.
Eu tenho um fósforo que já foi preso pelo solo, que ele está indisponível, que ele está insolúvel. A gente chama de P não lábil. Esses dois tipos de P, eles são P inorgânicos. Eles são moléculas inorgânicas extremamente reativas. Mas eu também tenho fósforo imobilizado na matéria orgânica, né? Os fósforos do micro-organismos que está na biomassa microbiana, os fósforos que está na matéria orgânica do solo. Tudo esse é o P orgânico, que esse pode ser, por exemplo, solubilizado pelos organismos e absorvido pelas plantas. Só que se isso demorar demais, esse P que foi liberado da matéria orgânica, ele está na fração do solo que pode ser perdida novamente. Pode ser adsorvida. E uma vez adsorvida, o fenômeno inverso, que seria a liberação, é chamado de desorção, é extremamente complicada de ser realizada naturalmente. Tá? Industrialmente também, eu teria que fazer um ataque ácido no solo muito grande para quebrar essa ligação química e liberar o fósforo, só que isso traria outros problemas. Então, isso não entra em cogitação, por exemplo, como técnica viável hoje em dia. Pode ser que futuramente a gente desenvolva uma tecnologia para isso, mas agora não. Então, somando todo esse P, a gente tem a capacidade total do solo. O P que está disponível e o P que não está disponível. Né? O lábio e o não lábio. O que a gente precisa trabalhar é com esse P não lábio, que é uma jazida inesgotável. Inesgotável não, né? Gigante de fósforo, e que a gente pode explorar ela e reduzir custo de produção. Como? Como que a gente faz esse fenômeno inverso, né, da perda, essa devolução de fósforo do solo para a solução, para ser absorvido? Os micro-organismos. Dessa vez eu tenho um grupo de organismos que consegue quebrar essa ligação química e liberar o fósforo novamente. Isso faz com que os organismos disponibilizem para a planta fósforo que antes a planta não conseguiria acessar. Então a gente tem grupos de organismos que dessa vez podem ser considerados tanto fungo quanto bactéria. Lembra que eu tenho os três principais fenômenos de promoção de crescimento em plantas? A FBN, a fixação biológica de nitrogênio, os fungos micorrízicos e a solubilização de fosfato. A FBN era feita só por bactérias. A micorríza é feita só por fungos. E a solubilização é feita por fungos e bactérias. E como gatilho para que isso aconteça, né, como estímulo ambiental para que as bactérias e fungos ali, solubilizadores de fosfato, possam atuar nutrindo a planta, é o mesmo esquema de todas as culturas. Eu preciso que ela esteja sob estresse. Planta bem nutrida não procura ajuda de micro-organismos. Então, uma planta que está sob estresse de fósforo é uma planta que vai receber, então, ajuda dos solubilizadores de fosfato. Então, esse gráfico aqui mostra as principais jazidas, né, em quantidade de produção de fósforos do mundo. Então, a gente tem a grande produção concentrada na África e na China, e os Estados Unidos que tem jazidas não exploradas lá. Então, ele tem uma quantidade muito grande de fósforo, tá, de reservas de fósforo. Então, a gente tem um problema lá na frente. A gente está vendo, os Estados Unidos não está explorando. Quando esse fósforo aqui acabar, é muito, mas ele está sendo explorado numa quantidade muito rápida, na velocidade muito rápida, os preços do fósforo vão subir muito e vai ficar muito mais caro produzir alimento. Tá? Então, como eu expliquei para vocês, eu posso dividir, né, meu fósforo em orgânico e inorgânico. E dentro do inorgânico, aqueles que estão livres, solúveis, e daqueles que não estão livres, né, que são insolúveis. Então, o P orgânico é basicamente o P que está na matéria orgânica que vai sofrer esse ciclo de decomposição, liberação e reabsorção. Aí ele pode voltar para a matéria orgânica, isso é interessante, isso é saudável para o solo, essa ciclagem de nutrientes. Então eu jogo um fósforo lá, vem uma bactéria, um fungo, e se alimenta dele. Esse fósforo agora está dentro do micro-organismo. Isso é ruim? Não. Porque o micro-organismo tem uma vida curta. Ele vai morrer e ele vai liberar esse fósforo logo. Então é uma maneira, inclusive, de evitar que ele seja perdido para o solo. É muito mais interessante que o fósforo seja imobilizado na matéria orgânica do que ele seja adsorvido pelo solo. Tá? E aí, esse fósforo da matéria orgânica ele pode novamente ser decomposto e voltar para as plantas, ser absorvido pelas plantas, fazer parte da produção, enfim. Já o inorgânico, fertilizantes, boa parte do fósforo solúvel,
Eu tenho rochas que são ricas em fósforo, tá? E as reservas de solo coloidal. Tá? Então, eu tenho fósforo em muitas frações do solo inacessíveis. Eles não contam como adubo livre ou nutriente contabilizado para a produção. Né? Eu não posso nem contar com ele se eu vejo uma análise de solo e o meu P solúvel, o P não lábio está lá em cima, é como se não tivesse nada, não faz diferença. Tem uma galera que tem adubado, isso era uma prática mais comum na década passada. Pegava pó de rocha, moía, né? Pegava pedra, moía e fazia aplicação com pó de rocha. E a ideia é de que esse fósforo que estava na rocha ele poderia ser absorvido numa quantidade muito pequena, mas ia ser suficiente. Então, era uma prática que não deu muito certo, porque isso você acaba aumentando a quantidade de minerais no solo, acaba compactando o solo mais, que ele vai ficar mais adensado. E não funcionaria tão bem, só porque essa é uma tecnologia incompleta. Né? Vamos supor que eu aplique junto com esse fósforo, com esse pó de rocha que é rico em fósforo insolúvel, bactérias e fungos que consigam liberar. Então eu estou colocando uma fonte que a planta não consegue acessar, junto com um organismo que vai ajudar a planta a se nutrir dessa fonte. Então é mais ou menos assim que funcionam os micro-organismos solurizadores de fosfato. E eles foram descobertos, como eu expliquei para vocês recentemente, né, no início do século passado, e são chamados também de fosfobactérias e fosfofungos. A gente tem aí grandes pesquisadores que trabalharam, principalmente no fim da década passada, década de 90, início da década de 2000, só que isso não foi muito para frente. A gente teve uma pausa nos estudos desses organismos e somente recentemente a Embrapa lançou aí um inoculante de bactérias solubilizadoras de fosfato, uma bactéria do gênero Bacillus, especificamente da espécie Bacillus subtilis, que ela consegue aumentar a produtividade, ela consegue aumentar a eficiência da adubação fosfatada. Você não vai deixar de adubar, mas você vai produzir mais com a mesma quantidade de adubo que você está colocando. Talvez futuramente a gente consiga diminuir a quantidade de adubo para futuramente talvez eliminar a necessidade de adubação, como já aconteceu com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Em algumas culturas, como a soja, a gente não usa mais a aplicação de adubação nitrogenada, a gente só usa as bactérias. Como assim aumentar a eficiência? Quando eu digo eficiência, é que com a mesma aplicação eu produzo mais. O que essas bactérias fazem? Elas evitam ou diminuem a quantidade de fósforo perdido. Isso faz com que mais fósforo se mantenha disponível para a planta e assim você tem um reflexo na produtividade. Com isso, você pode diminuir a adubação para produzir o mesmo tanto. Isso reduz o custo de produção, isso é lucro. Isso é interessante porque reduz também a aplicação de adubos. Tá? Eu vou ter menos desgaste com o maquinário, menos gasto com a adubação, né? E vou estar usando um micro-organismo que é super eficiente e não só esses benefícios que ele traz para a planta, ele traz outros. Né? Ele é uma bactéria promotora de crescimento, ela acaba que também melhora o desenvolvimento radicular, melhora a resistência da planta a situações de seca. Essa espécie Bacillus subtilis ela é super eficiente em diversas funções, ela é super versátil. Ela é uma bactéria que, inclusive, na literatura fala que eu consigo consertar até fissura de parede, até rachadura, bactéria pedreira. Eu inoculo os esporos dessa bactéria e ela começa a exudar carbonato de cálcio, é uma bactéria ureolítica. E carbonato de cálcio é calcário, ela começa a produzir calcário e esse calcário vai fechando a rachadura de parede e conserta a parede que estava rachada. Então é uma bactéria super eficiente, muito interessante e inclusive a gente fez alguns trabalhos, só que não foi para frente porque eu precisava de alguns professores da engenharia civil um pouco mais engajados na pesquisa, porque eu não entendo nada de pedreiro, né? Então botar uma espátula e argamassa na mão de uma bactéria dessa não vai resolver muita coisa. Mas tem resultados muito interessantes, né, que a gente poderia estar utilizando essa bactéria como para fazer pequenos consertos, né, sem precisar ter
Você tem uma fissura na sua parede. Você aplica a bactéria, ela fecha a fissura e pronto. Você não precisa quebrar a parede, não precisa fazer nada. Inclusive, o carbonato de cálcio que ela produz é mais resistente que o próprio concreto. Tá? Então, é uma bactéria super eficiente nisso. E como que então essas bactérias e esses fungos, né, fazem para liberar o fósforo? E elas liberam ácidos orgânicos. Elas, naturalmente, durante o processo de vida dela, elas vão liberando essas substâncias ácidas. Essas substâncias ácidas acabam quebrando aquela ligação química muito forte entre o fósforo e o solo e liberando o fósforo. Se esse fósforo não for absorvido logo, ele pode voltar para o solo. Tá? Aí a função da bactéria está sempre ali, sempre atuando, né, liberando mais fósforo. Às vezes o fósforo volta a ser preso, mas ela já liberou mais fósforo, enfim. Então, como que a gente encontra uma bactéria super eficiente que poderia fornecer todo o fósforo que a planta precisa? Seria uma bactéria que produza mais dessa substância, ou produza mais constantemente durante todo o ciclo da planta. Né, isso ainda não foi visto, né, não foi estudado. Até porque esses organismos aqui, eles trazem benefícios do ponto de vista de solubilização de fósforo, indiretos. Então, quando eu coloco uma bactéria dessa no solo, ela não necessariamente vai estar ali para ajudar a planta, ela simplesmente vai estar ali para fazer o que ela faz, viver, e automaticamente acabam liberando fósforo e a planta se beneficia disso. Ao contrário da FBN, onde a bactéria tem a intenção de ajudar a planta. Aqui não, aqui eu tenho um processo simbiótico mais mutualístico, lá é mais obrigatório, né, na FBN. E como eu expliquei para vocês, são fungos e bactérias que conseguem executar essa função. Nessa situação, as bactérias elas acabam sendo um pouco mais eficientes por conta da sua velocidade de metabolismo, né, de reprodução, de duplicação. Os fungos eles são mais lentos, eles acabam sendo mais resistentes, eles duram mais tempo, mas eles são mais devagar. Já as bactérias elas são mais rápidas nisso, né? Então a gente tem bactérias aí do gênero Bacillus, como eu expliquei para vocês, uma bactéria muito da hora. E fungos, eu tenho fungos Aspergillus e Penicillium, aqueles mesmos bolores que dá em pão, que é bolor preto. Eles são solubilizadores de fosfato, eles fazem bem quando estão no solo. Eu também tenho grupos de fungos micorrízicos que conseguem liberar esses ácidos orgânicos e ajudar a planta a se nutrir com fósforo. Então o fungo micorrízico atuaria em duas frentes, ajudando a planta a absorver o nutriente e liberando o nutriente do solo. Então são são organismos muito interessantes da gente trabalhar. Eles conseguem liberar fosfato de alguns colóides de argila, né? Então eu tenho fosfato preso, por exemplo, no cálcio, no ferro e no alumínio. E essas bactérias conseguem quebrar essas moléculas, liberando o fosfato para a planta e liberando isso aqui no solo. No caso do cálcio e do ferro é interessante, do alumínio já tem um pouco um complicante. Mas, de qualquer maneira, se o meu pH estiver ajustado, esse alumínio aqui ele vai ser indisponibilizado ao passo que o fósforo vai ser liberado. Então, eu tenho relações químicas muito interessantes na liberação de fósforo desses três tipos de moléculas de fosfato. Né? Aqui, ó, nesses dados, o pesquisador pesquisou algumas fontes de fosfato. Né? Eu tenho fontes mais solúveis, né, como fosfato de cálcio, e esse aqui é um colóide, e aqui pó de rocha. Né? E aqui eu tenho os organismos, aqui a solubilização média, né? 78% do fósforo preso em fosfato de cálcio foi liberado, 61% em fluorapatita. E aqui eu tenho os organismos, né? E a solubilização isolada deles, né? Aspergillus niger, que é um fungo, 88%, Fusarium, Sclerotium, Mortirella, que são inclusive doenças, né? Doenças de plantas, mas que no solo liberam fósforo. Olha que loucura. Aqui outros fungos, né? E, de modo geral, então, a gente vê que, dependendo do tipo de fonte de fósforo, eu posso ter um melhor resultado. Aqui para o cerrado isso não vale muito, porque a gente quase não tem fósforo perdido em cálcio. A gente tem muito fósforo perdido em ferro e alumínio.
Fosfato de cálcio está mais em solos lá do Nordeste, solos mais calcáricos. Aqui a gente tem solos mais a partir de basalto, né, e solos mais antigos, intemperizados, e com níveis de ferro e alumínio mais elevados. Nesse caso aqui também, o pesquisador testou vários tipos de organismos, solubilizador de fosfato, né, e duas fontes. Tá? Eu tenho duas fontes não, a quantidade de fósforo liberado e a quantidade de lecitina mineralizada. Isso aqui é uma outra métrica, mas que não entra no caso. O que eu quero mostrar para vocês é a quantidade de fósforo que foi liberado. Aqui, ó, miligramas de fósforo. Então, maso, zerion, molugo, poligono, todas essas espécies de fungo aqui, ó, tem uma solubilização extremamente elevada, liberação de fósforo para as plantas. Tá? E como eu expliquei para vocês, a ausência de fósforo é o gatilho. Então, na prova, eu perguntei, vai cair, qual é a situação ambiental que beneficia, nesse caso, a solubilização de fosfato. É a ausência de fósforo. Tá bom? Ausência de fósforo. Micorriza, ausência de água e ausência de fósforo também. E FBN, ausência de nitrogênio. Tá? Então, quando o P está baixo, a planta ela responde como? Aumentando a produção de raízes, aumentando a absorção, ela começa a translocar o fósforo de folhas mais novas, folhas mais velhas para mais novas, né? Eu vou ter mais micorrizas, e tudo isso é sinal de que a planta está precisando de fósforo. É aí que eu vou ter uma maior atuação dos organismos solubilizadores de fosfato. Aqui o cara fez uma pesquisa comparando plantas com e sem micorrizas, que é um fungo, né? E em leguminosas e em gramíneas. E aqui eficiência do uso de fósforo, né? Então ele não viu a quantidade de fósforo que foi liberada, e sim a eficiência, né? A resposta produtiva. Então, por exemplo, plantas com micorrizas eu tenho muito mais eficiência, ou seja, eu melhoro a produção com a mesma quantidade de adubo do que plantas sem micorrizas. Tá? Então, o mesmo vale para gramíneas e leguminosas. De todo modo, as micorrizas são extremamente eficientes aí nessa absorção. E como que eu descubro que um organismo ele tem essa capacidade de liberar fósforo? Em laboratório a gente faz esse método que é chamado de usar um meio indicador. Eu coloco um meio de cultura, esses organismos crescem em meio de cultura. Eu coloco um meio de cultura rico em fósforo. Ele tem essa cor turva, parece um leite. E eu coloco meus organismos lá, minha bactéria, meu fungo, nesse caso aqui, bactérias. E aí esse fungo vai começar a liberar essa substância ácida e essa substância ácida libera o fósforo. Quando meu meio de cultura tem o fósforo liberado, ela fica transparente. Então eu formo em volta do meu organismo um halo transparente no meio de cultura e assim eu consigo identificar quais são e a eficiência deles. Por exemplo, desses três aqui, ó, eu digo para vocês que o organismo 1 é melhor que o 2 e o 3. Por quê? Porque ele tem um halo de solubilização maior do que os demais. Tá? Então eu consigo medir através desse halo quais são e a eficiência de solubilização desses organismos. Tá? Sobre o uso agronômico desses bichos, desses danados. Então, a gente está começando. Tá? Ano passado foi feito um evento de lançamento do primeiro inoculante de solubilizador de fosfato do mercado. Tá? Então, até ano passado não se tinha. Se falava de inoculante, isso aqui era uma loucura. E, entanto que quando anunciou, eu só confiei, acreditei, porque a Embrapa estava por trás. A Embrapa passou por um momento difícil de investimento em pesquisa, e aí uma empresa colocou dinheiro, financiou a pesquisa, e agora a divisão da descoberta é dos dois, Embrapa e a empresa que chama Bioma Foz. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Tá? Ruim por quê? Porque a empresa detém os direitos de tecnologia e do valor. Descobertas da Embrapa, por própria determinação da legislação, elas são de domínio público, elas são do povo. Então, um saco de inoculante de FBN, de fixador de nitrogênio, custa R$10. Um saco de inoculante de bactéria solubilizador de fosfato custa R$700.
Tá aí a diferença. Tá aí o porquê que o governo é que tem que financiar a pesquisa e não a empresa privada. É bom para a empresa? É bom para essa empresa. É bom para o agricultor e para a sociedade? Nem tanto. Fica caro, né? Mas a tecnologia está aí, foi descoberta, e isso inspira outros produtores a produzir os seus próprios inoculantes, a descobrir os seus próprios bactérias e organismos, e a produzir também, então, concorrência. Isso vai fazer com que diminua. Mas, por enquanto, existe o Bioma Fos, que é essa bactéria solubilizadora de fosfato, e ela aumenta a produtividade em até 40%. Então, é muito interessante, tá? É cara, mas a resposta produtiva que ela dá é gigantesca, né? Então acaba sendo um investimento. O que você gastou é irrisório perto do que você vai ganhar. Quais limitações? Por enquanto, ela não é 100% eficiente em nutrir todo o fósforo que a planta precisa, mas ela já melhora bastante a questão da eficiência da adubação fosfatada. Então, no futuro próximo, essa bactéria pode ser melhorada, como provavelmente vai ser, já que funciona, investimento, pesquisa em estudos nela vai continuar. E outras bactérias vão ser descobertas, ou essa vai acabar sendo melhorada, e vai chegar um momento em que a gente vai conseguir produzir sem adubar com nitrogênio e sem adubar com fósforo. E esse momento vai ser lindo, e aí começar a trabalhar atrás do potássio, para que a gente possa ser 100% eficiente, né, na produção agrícola sem gastar 1 kg de adubo. Né? Então, esse é um futuro que a microbiologia vai trazer. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta em relação aí às bactérias solubilizadoras de fosfato? Quero até mostrar aqui para vocês. O bioma Fos, que é o solubilizador de fosfato. Essa é a bactéria mesmo. Ela tem dosagem, tecnologia da Embrapa. Né? Então, esse é o inoculante bioma Fos. Extremamente. O futuro está aqui. O futuro está aqui. Já tentei conseguir isso aqui para a gente fazer uns testes, eles não dão de jeito nenhum. Então o jeito vai ser comprar, mas comprar é caro. Mas é isso. Alguma pergunta, alguma colocação? Pelo visto não, né? Tem até muita gente, deu 8 pessoas contando comigo. Então, pessoal, todo o conteúdo da prova